Vamos ver agora as propostas que Maturana fazia para evitar as objeções que anteriormente feitas por ele mesmo. Dizia ele: para evitar esse ocultamento, comecei a diferenciar entre o que eu dizia como observador, segundo como eu vi em meu espaço de distinções o ser vivo, do que eu dizia que acontecia com ele em seu operar, ao estar já constituído como tal. Esse texto está em De Máquinas e de Seres Vivos, Autopoiese, a Organização do Vivo, capítulo 20 anos depois, tópico História, de autoria de Humberto Maturana Romesin e Francisco Varela. No pensamento inicial de Maturana, a operação de explicar com reformular é organizada em dois blocos. Melhor dizendo, deveria ser organizada em dois blocos. No texto destacado no call-out, o primeiro tópico, o que eu dizia como observador, segundo como eu vi em meu espaço de distinções do ser vivo, corresponde a um bloco no interior da operação de explicar com reformular. Um bloco para o suporte ao operar, necessário ao operar, para dar ao operar sustentação na experiência, e corresponde ao bloco amarelo desenhado na figura. O segundo bloco, tópico, do que eu dizia que acontecia com ele em seu operar ao estar já constituído como tal. É um outro bloco para o operar agora, vislumbrado para empiricidade objeto, o bloco vermelho que acabamos de colocar na figura. Nesse trabalho, vamos utilizar o termo lugar de nascimento do que é empírico, utilizado por Foucault, para designar exatamente essa ideia do espaço em que uma representação nova para uma empiricidade objeto nasce. Então, vamos associar os dois blocos criados por Maturana, onde acontece isso, na operação de explicar com reformular, ao lugar de nascimento do que é empírico de Foucault. Continua Maturana com as propostas sobre como deveriam ser as imitações, modelações feitas para fenômeno biológico. Dizia ele: quer dizer, comecei a descrever os dois domínios nos quais se estabelece a existência de um ser vivo. O domínio de seu operar como totalidade em seu espaço de interações como tal totalidade, e o domínio do operar de seus componentes em sua composição, sem fazer referência à totalidade que constitui e que é onde de fato se constitui o ser vivo como sistema vivente. Note que Maturana agora não está mais falando da operação de explicar com reformular, mas está falando do resultado dela, que é uma representação que ele vê composta em dois domínios, o domínio vermelho, o perímetro vermelho no lado direito da figura, e o perímetro amarelo. Então, o primeiro tópico do bloco do texto destacado, o domínio do seu operar como totalidade em seu espaço de interações como tal totalidade, é o perímetro vermelho da representação agora, e corresponde ao bloco vermelho dentro da operação de explicar com reformular. E o perímetro amarelo corresponde ao segundo tópico, o domínio do operar de seus componentes em sua composição, sem fazer referência à totalidade que constitui e que é onde se constitui de fato o ser vivo como sistema vivente. O perímetro amarelo corresponde ao tópico 2 e ao bloco amarelo no interior da explicação de explicar com reformular.
Então, neste ponto, podemos verificar, né, que os princípios organizadores deste modo de ver as coisas correspondem bastante bem, termo a termo, com os princípios organizadores do pensamento moderno, segundo Foucault, a configuração de pensamento que surgiu na cultura ocidental após 1825, que tinha como referencial a utopia do operar vislumbrado pelo observador, ainda não articulado, um pensamento não articulado, indizível na linguagem, né? A visão. Tem outros nomes, existem vários outros nomes com os quais denominar isso. Os princípios organizadores são analogia e sucessão, que são os princípios que vão ser utilizados durante a construção dessa representação para povoar os dois cubos, pequenos cubos, um vermelho e outro amarelo, que no início das operações, dentro do explicar com reformular, estão completamente vazios. Com analogia e sucessão, preenchemos esses cubos amarelo e vermelho, dentro da operação de explicar com reformular, dando lugar, fazendo nascer a representação no formato que Maturana vislumbrou. E os métodos para fazer isso, para preencher esses pequenos cubos com sistemas, estruturas, etc., são os métodos de análise e síntese, como podemos ver nas animações seguintes. Vamos mostrar isso. Depois de elencar estas suas propostas, um resumo do que pensava 20 anos antes, Maturana passa a descrever, em seguida, os caminhos pelos quais gostaria de trilhar e menciona dificuldades, dentre elas, encontrar a dinâmica operacional que fazia do ser vivo um ente autorreferido. Ele precisava de uma formulação construtiva. Finalmente, gostaríamos de observar o seguinte: o que Maturana está dizendo até aqui, com as objeções que ele fazia, nada tem a ver com biologia ou com ser vivo, mas resume-se a uma arquitetura que ele via para o modo como a representação era construída no interior do explicar com reformular, e o modo como a própria representação era conformada dentro dessa arquitetura. Um bloco para a dinâmica das operações, a dinâmica do ser vivo, e um outro bloco para o suporte na experiência a essa dinâmica. Poderemos ver isso mais tarde, relacionando com o pensamento de David Ricardo, que também faz essa separação, 2 séculos atrás.